Superman, ou Super-Homem, é um super-herói fictício de histórias em quadrinhos americanas, publicado pela DC Comics, uma empresa subsidiária do grupo Warner Media. Superman, entretanto, já foi adaptado para diversos outros meios desde os anos 30, como cinema, rádio, televisão, literatura e videogame. Ele é um herói criado pela dupla de autores de quadrinhos Joe Shuster e Jerry Siegel, e sua primeira aparição foi na revista Action Comics número 1, de 1938, nos Estados Unidos. Eu creio que a história em si do Super-Homem todo mundo já conhece, mas no vídeo de hoje nós vamos focar em um dos atores que interpretaram este super-herói nos cinemas. Entre os principais nomes estão Kirk Allen. Ele foi o primeiro ator a interpretar Superman. Kirk viveu o personagem no seriado Superman de 1948, que durou 15 episódios. O sucesso foi tão grande que rendeu uma nova série chamada Atom Man vs Superman. Depois disso, em 1950, o Super-Homem ganhou uma outra série, chamada As Aventuras do Superman. Dessa vez, quem ficou encarregado do papel foi o ator George Reeves, que também protagonizou o filme Superman e o Homem Topeira, de 1951. O filme foi produzido em preto e branco, sendo o primeiro longa-metragem live-action de um herói. Outros atores também passaram pelo papel, como Bob Holliday, em 1966, Christopher Reeve, que interpretou o Homem de Aço de 1970 até 1955. John James Newton estreou o seriado chamado Superboy em 1988. Gerard Christopher foi quem substituiu o ator John Newton na segunda temporada de Superboy. Jim Kent protagonizou o seriado Lois e Clark, que estreou em 1993 e teve um total de 4 temporadas e 88 episódios. Tom Welling, talvez um dos mais conhecidos, viveu Clark Kent, o protagonista do seriado Smallville, que durou 10 anos. Brandon Routh estrelou o filme Superman: O Retorno em 2006. O filme trouxe de volta o personagem aos cinemas, algo que não ocorria desde 1987 com Christopher Reeve. O ator Tyler Hoechlin também interpretou o nosso super-herói. E outro ator bastante conhecido, Henry Cavill, viveu o Homem de Ferro nos últimos 4 filmes do personagem, em 2013, 2016, 2017 e 2021. E segundo uma lenda urbana, até Nicolas Cage teria feito gravações onde interpretaria o papel do Superman. Mas o vídeo de hoje não é para falar de um super-herói, é para falar de um terrível drama de um dos primeiros atores a interpretar o herói nos cinemas, George Reeves. Como um dos primeiros super-homens da TV, George Reeves foi o herói supremo para milhões de crianças. Mas a maneira escandalosa e suspeita como ele encontrou sua morte em 1959 não poderia ter sido mais distante de seu papel como Homem de Aço. Esparramado, nu em sua casa, Reeves levou um tiro na cabeça depois de uma festa tarde da noite em sua residência. Como ele conheceu esse fim terrível é uma história tão disputada e controversa hoje quanto era quando o escândalo abalou Hollywood no auge da fama do ator. Alto e com um queixo esculpido, Reeves foi a escolha perfeita para interpretar um super-herói totalmente americano no programa de televisão As Aventuras do Superman. De 1952 a 1958, ele estreou 104 episódios. Mas no final da década de 50, a sua popularidade diminuiu e a série foi colocada em um hiato após a sua 6ª temporada. Reeves continuou a sua carreira de ator e até interpretou alguns papéis em filmes conhecidos como E o Vento Levou e Daqui para a Eternidade, mas ele sempre tinha sentimentos confusos sobre a sua fama como Superman. Ele era marcado por esse personagem e por isso o fim de seu papel icônico supostamente o atingiu fortemente e aos 45 anos de idade, estereotipado, desempregado e acima do peso, ele se viu reduzido a aparecer em comerciais e lutas de boxe de celebridades. O veredito oficial foi que Reeves havia cometido suicídio, pois o peso de seus problemas havia se tornado demais para ele suportar. No entanto, muitos de seus amigos e colegas acreditam que o ator foi assassinado.
Sua morte, o culminar impetuoso de uma vida amorosa emaranhada. Era um segredo aberto, digamos assim, no show business, que Reeves estava tendo um caso de longa data com Toni Mannix, a esposa do famoso empresário de Hollywood e vice-presidente da empresa MGM, Ed Mannix. Reeves e Toni até planejaram se casar caso Ed morresse. Um ano antes de sua morte, Reeves encerrou abruptamente seu relacionamento com Mannix, trocando-a pela socialite nova-iorquina Leonor Lemmon. Segundo algumas fontes, Mannix ficou arrasada com a rejeição, e o que a deixou ainda mais humilhada foi o fato de Reeves ter convidado Lemmon para morar em sua casa. O próprio Reeves acreditava que Mannix estava por trás da sucessão de eventos sinistros que o perseguiam na corrida até sua morte, incluindo telefonemas silenciosos à meia-noite e o sequestro de seu amado cachorro. Toni Mannix, sendo mais velha que Reeves, se sentia rejeitada e, segundo algumas pessoas, teria levado longe demais o fato de Reeves a ter traído, e a sua morte teria sido encomendada por ela. Outras pessoas acusam sua nova namorada, a volátil e temperamental Lemmon, que inclusive discutiu com Reeves na noite de sua morte, pois ela havia organizado uma festa com alguns amigos e Reeves estava de ressaca em seu quarto e pedia silêncio a todo momento. Mais sinistro ainda é outra teoria que corre, afirmando que Ed Mannix, um homem cujo trabalho era fazer os escândalos de Hollywood ficarem por debaixo dos panos, teria contratado algum assassino do submundo para apagar o homem que tão gravemente aborreceu a sua esposa. No fim, nunca saberemos. Como dito, o laudo policial afirma que foi suicídio. Mas, para desvendar o obscuro destino do super-herói da TV, devemos retornar às primeiras horas do dia 16 de junho de 1959, a noite em que o Superman morreu e um mistério duradouro nasceu. Por volta das 2 horas daquela manhã, 2 policiais chegaram a 1579 Benedict Canyon, em Los Angeles, a casa que Reeves estava morando com sua nova namorada, Leonor Lemmon. Eles haviam se mudado há poucos meses. Lemmon foi quem ligou para eles depois que ela e os convidados da festa encontraram Reeves morto em seu quarto. Esses convidados eram a vizinha Karen Von Hoeken, seu amante Robert Gondon e outro vizinho, William Bliss. Devido ao seu avançado estado de embriaguez, os convidados da festa não eram inteiramente coerentes no que falavam, mas todos pareciam concordar com a história do suicídio. Por volta das 1h20 da manhã, Reeves saiu do seu quarto muito mal-humorado e advertiu sua namorada e os convidados sobre o barulho. Depois, ele voltou para a cama. O que aconteceu a seguir é polêmico, mas de acordo com as entrevistas policiais com as testemunhas, pouco tempo depois um tiro foi ouvido. E o homem que se tornou famoso por ser imune a tiros, ironicamente, terminou sua vida com uma bala na cabeça. O relatório policial subsequente parecia aceitar toda a história. George Reeves estava deprimido e, enquanto recebia convidados em sua casa, ele inexplicavelmente deixou a sala, colocando uma pistola em sua têmpora direita e puxou o gatilho. Tudo parecia simples. No entanto, uma série de detalhes suspeitos sobre o caso há muito tempo despertou o interesse de curiosos e também de detetives. Por que Lemmon esperou tanto tempo, 45 minutos ou mais, para chamar a polícia? Teria sido verdade que, quando Reeves desceu para reclamar do barulho e em seguida voltou para o seu quarto, ela teria comentado com os convidados que ele vai se matar? A polícia também parecia estar se comportando de maneira descuidada na investigação. Nenhuma foto do corpo foi tirada e a cena do crime não foi devidamente revistada, muito menos colheram impressões digitais. Reeves inicialmente não teve autópsia e seu corpo foi embalsamado. A balística também parecia ter sido feita de maneira errada. O ator não tinha marcas de queimadura nas mãos ou no rosto. Então, como ele deu um tiro na cabeça com a pistola sem deixar queimaduras de pólvora? E mais, 3 buracos de bala foram encontrados no quarto, todos causados pela mesma arma, que foi encontrada próximo das pernas da vítima. Reeves realmente atirou em si mesmo 3 vezes? Apesar dessas suspeitas, o Departamento de Polícia de Los Angeles oficialmente considerou a morte um suicídio, em uma investigação que durou alguns minutos. A força policial de Hollywood estava escondendo a verdade para proteger alguém. Essa morte teria o envolvimento de um dos homens mais poderosos do mundo do cinema, ou seja, Ed Mannix.
Talvez alimentado pela esperança de que o Homem de Aço poderia algum dia tirar a própria vida, especulações e teorias abundaram por mais de 50 anos, apontando para Lemon, Mannix e Ed. Existe realmente alguma verdade nesses rumores? Reeves não cometeu suicídio? Ele foi realmente assassinado? A principal razão pela qual Reeves teria cometido suicídio foi a depressão, devido ao declínio de sua carreira como ator. Superman foi cancelado e Reeves lutou para encontrar um novo trabalho. No entanto, amigos e parentes acreditam que os problemas na carreira de Reeves foram exagerados. Na verdade, as aventuras do Superman estavam prestes a retornar em 1960, com um salário mais alto para Reeves e a promessa que ele seria o diretor de alguns episódios, algo que o ator gostava de fazer, ficar por trás das câmeras. Ele também planejou um roteiro de ficção científica chamado O Retorno para a Terra, com a ajuda do roteirista Sidney Fields, que Reeves inclusive esperava ser o diretor. Ou seja, parecia que a carreira de Reeves estava voltando ao auge. O ator, geralmente descrito como um tipo de cara comum e franco, realmente se mataria em uma casa cheia de convidados, especialmente escolhendo fazê-lo nu, algo incomum em suicídios. A mãe de George Reeves, Ellen Bessolo, nunca aceitou o veredito oficial e contratou investigadores particulares para reabrir a investigação sobre sua morte. Ela até encomendou uma segunda autópsia que concluiu que Reeves foi possivelmente assassinado. Mas isso não tinha status oficial e não podia anular o veredito de suicídio do legista. Mesmo fora do mundo dos quadrinhos, as balas às vezes fazem coisas engraçadas. E isso foi exatamente o que aconteceu no caso da morte de Reeves. De acordo com o relatório da autópsia, o ator pegou sua pistola calibre 30, colocou perto de sua têmpora direita e puxou o gatilho. Ele morreu instantaneamente e caiu para trás, os pés ainda pendurados na cama e as costas no chão. Por algum motivo, Reeves contorceu a cabeça de modo que ela estava inclinada para cima no ponto de disparo, já que a bala foi encontrada incrustada no teto. Se sua morte foi suicídio, Reeves deve ter segurado a arma com a mão direita, embora isso por si só seja suspeito, pois o ator havia ferido a sua mão direita em um acidente de automóvel algumas semanas antes de sua morte. A cabeça e as mãos de Reeves não mostraram sinais de resíduos de arma de fogo ou queimaduras de pólvora. Mesmo se o ator não tivesse colocado a arma em sua cabeça queima-roupa, como é comum em suicídios, ele deveria ter deixado algumas marcas óbvias em sua testa. Inexplicavelmente, o invólucro da bala foi encontrado embaixo do corpo de Reeves. E uma vez que o tipo de arma usado, uma Luger, geralmente ejeta seus projéteis para a direita, é difícil entender em que posição o ator estava quando atirou para que a cápsula terminasse embaixo dele. Outra evidência que lança dúvidas sobre esse cenário é a ausência de marcas de queimaduras nas costas de Reeves. Se ele realmente tivesse caído de costas em uma cápsula recém-ejetada, deveria estar quente o suficiente para ter queimado sua pele, mas essas marcas não foram evidentes na autópsia. Então, o ator teria sido colocado na cama algum tempo depois de ser baleado? Se fosse esse o caso, então claramente ele não havia disparado a arma e outra pessoa estava envolvida. Além disso, uma busca posterior no quarto encontrou 2 buracos de bala extras. Uma pessoa não tenta se suicidar várias vezes com um tiro. Então, como foi provado que esses buracos de bala haviam sido recentes, outro atirador estaria presente na cena. Se eles tivessem sido disparados antes, pelo menos é uma evidência que alguém da casa tinha uma atitude um tanto descuidada com relação a armas de fogo. Leonore Lehman foi, segundo todos os relatos, uma espécie de criadora do inferno. Bebendo muito e festejando muito, ela deu o melhor que conseguiu e teve a duvidosa distinção de ter sido a primeira mulher a ser expulsa do famoso clube Stork, de Nova York, por causa de uma briga. Ela também tinha a reputação de ser uma caçadora de ouro, tendo se casado 2 vezes por dinheiro. Lehman e Reeves tiveram um relacionamento tempestuoso, mas, pelo menos de acordo com ela, os dois estavam noivos e iriam se casar. Inclusive, na noite da morte de Reeves, ela disse que o casal saiu para jantar com o escritor Richard Condon e que estava tudo bem. Mas, de acordo com Condon, Lehman
estava em um estado de espírito combativo naquela noite e havia feito uma espécie de ceninha no restaurante. O casal teria discutido até chegar em casa. Lemon aparentemente estava chateada com a suspeita de que Reeves estava se encontrando com sua ex-namorada, Toni Mannix. Anos mais tarde, William Bliss, um dos convidados da festa que havia dito originalmente à polícia que Leonor Lemon estava lá embaixo com eles quando o tiro foi ouvido, mudou sua história. Ele confessou para uma amiga e falou que Lemon realmente correu escada abaixo após o tiro e pediu a eles: "Diga aos policiais que eu estava aqui. Diga a eles que eu estava aqui." Então quer dizer que Lemon estava com Reeves quando ele atirou em si mesmo? Ou ela teria puxado o gatilho? Considerando seu temperamento, não parece fora de questão que ela possa ter começado a sacudir a pistola de Reeves enquanto discutia bêbada com seu futuro marido e acidentalmente tenha atirado. Ou talvez tenha sido intencional. Além disso, o comportamento de Leonor após a morte de Reeves fez muita gente acreditar que ela seria uma suspeita em potencial. Mas a polícia não tratou a casa como uma cena de crime e Lemon voltou à residência logo após ela ser limpa pelos policiais. Depois disso, ela sacou um cheque no valor de $4.000 e foi embora para Nova York. Ela nunca mais voltou, nem mesmo para o funeral de Reeves. Mais tarde, Lemon se tornou uma figura um tanto trágica, inchada e altamente alcoólica. Ao longo da vida, ela deu vários relatos diferentes sobre os acontecimentos daquela noite, muitas vezes se contradizendo e negando coisas que ela comumente teria feito. Leonor Lemon morreu sozinha em seu apartamento no ano novo de 1989. Seu corpo só foi encontrado após uma semana. Apesar de fortes indícios de que Leonor realmente tenha assassinado Reeves, existe também outra hipótese: Toni Mannix e o seu esposo, Ed. Mas infelizmente não existe nenhum indício, diferente de Leonor, que Ed ou Toni tenha feito algo para prejudicar George Reeves. Obviamente existe a possibilidade deles terem contratado um assassino profissional. Bom, no fim de tudo, enquanto muitos amigos de Reeves duvidaram do veredito de suicídio, várias pessoas, inclusive policiais, criminalistas, advogados e detetives, afirmam que realmente George Reeves tirou a própria vida. Outra teoria diz que Reeves atirou em si mesmo após jogar uma partida de roleta russa. Talvez ele estivesse fora de si com a mistura de analgésicos e álcool. Embora seja verdade que o ator tinha o hábito de jogar jogos perigosos com sua arma nu na cama, 1h da manhã, não parece um momento muito provável para truques de festas macabros. Então, depois de todos esses anos, o que realmente aconteceu naquela noite de 1959 permanece obscuro e controverso. Todos os envolvidos agora estão mortos e pouca ou nenhuma evidência permanece na cena do crime. Às vezes é fácil ser pego no mistério da morte de George Reeves. As diferentes teorias e suspeitas são inúmeras, mas a estranha morte do Superman não é um jogo de salão. Havia um homem real por trás do super-herói, cuja trágica morte prematura provavelmente será um mistério para sempre.